Durante a CES, que é o maior evento de tecnologia do mundo, a Samsung anunciou e lançou o Galaxy S21 FE. Sim, ele já havia sido anunciado lá na Europa por um valor bem exorbitante, mas agora temos o valor em dólar e sabemos mais ou menos a faixa de preço que ele chegará aqui no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desse celular e não, o que eu tenho aqui é o S20 FE, mas existem algumas coisas que melhoraram e outras que pioraram em relação à nova geração que eu preciso falar para vocês antes que ele seja lançado oficialmente aqui no país. Então, falarei mais detalhes depois da vinheta. Olá pessoal, Jussaber aqui e hoje sim, temos muita coisa para falar sobre o S21 FE. Aquela famosa versão feita para fãs que a Samsung disponibiliza anualmente desde o Galaxy S20, que foi um sucesso de vendas, mas não porque foi lançado com um bom custo-benefício, e sim porque a empresa resolveu ouvir os seus consumidores e trazer a versão que todo mundo realmente queria aqui para o país. E quando chegou o S20 FE com o Snapdragon 865, aí sim a gente viu a real comercialização em massa desse topo de linha que na verdade tem algumas capagens ali para ficar mais acessível, mas de qualquer forma não deixa de ser um ótimo celular e se tornou um dos melhores custo-benefício de 2021. E claro que isso se deve ao preço que ficou ali variando entre R$ 2.500 e R$ 2.000, às vezes até por R$ 1.800, e teve gente que já achou até por menos. Mas de qualquer forma, a gente viu muita gente interessado nesse aparelho. E agora com a nova geração fica a dúvida. Será que vai ser bom? Será que vai vender tanto quanto o antecessor aqui? É o que eu vou tentar te responder com base nas minhas axiologias e, é claro, uma análise geral de como está funcionando o mercado mobile em 2022, ou pelo menos nesse inicinho de ano. Assim como o S20 FE, o Galaxy S21 FE também veio com duas opções de configurações. O Snapdragon 888, que é a versão desenvolvida com o chipset da Qualcomm, para ser comercializada nos Estados Unidos e alguns países bem pontuais, e a versão que é a versão conhecida como Global, que vem com o Exynos 2100. O que isso quer dizer? Basicamente é o celular que traz o chipset desenvolvido pela Samsung e por isso é mais propagado pela empresa ao redor do mundo para que os usuários tenham um acesso maior à plataforma desenvolvida pela sul-coreana. O Snapdragon 888 a gente já viu aqui no mercado nacional em alguns poucos modelos lançados ao longo de 2021. Por exemplo, a própria Samsung trouxe o Z Flip 3 e o Z Fold 3 com essa plataforma, então os usuários puderam ter acesso às configurações que esse chipset é capaz de proporcionar no dia a dia, mas como a Samsung gosta de distribuir mais o seu chipset, que no caso é o Exynos 2100, que está disponível em toda a linha Galaxy S21, é possível que essa seja a versão vendida em primeiro momento aqui no país. Pode ser que a 888 venha? Pode ser, mas eu não posso criar essa expectativa em você, porque pode ser que você se decepcione, beleza? Mas vamos por partes. Grandes dificuldades foram encontradas no Exynos 2100 quando ele foi lançado nos smartphones da linha Galaxy S21. Diversas atualizações foram disponibilizadas e sim, ele tem o mesmo equilíbrio de usabilidade que o Snapdragon 888 pode disponibilizar. Afinal, são dois chips desenvolvidos para celulares topo de linha. Mas em termos de maturidade, o Snapdragon 888 veio mais pronto para os usuários, ao contrário do Exynos 2100, que foi aprimorando-se com o tempo. O que isso quer dizer? Os celulares que tinham esse chip foram atualizados constantemente para que se pudesse ter aquela melhoria real, para que a usabilidade fosse equivalente no chipset da empresa e também no concorrente direto. Após atualizações, a linha Galaxy S21 melhorou bastante e isso fez com que dificuldades de superaquecimento excessivo e até mesmo travamentos que estavam rolando em consequência desse superaquecimento não acontecessem mais. Sendo assim, pode ser que no momento em que o S21 FE chegar aqui no Brasil, a gente vai ter um chipset muito mais
evoluído e maduro para que a usabilidade não seja comprometida em nenhum quesito. Isso em teoria. A gente precisa ainda esperar o lançamento e os primeiros usuários ali utilizarem para saber como ele está na prática, porque eu não posso chegar aqui e falar vai fundo porque você vai se dar bem e esse é o melhor celular custo-benefício de 2022, porque ele pode ser também a sua maior decepção de 2022. Mas de qualquer forma, em termos de velocidade, os dois chips são idênticos. O que vai realmente dificultar ou facilitar o uso é a questão de o sistema está conseguindo ser otimizado o suficiente para que o hardware do chip possa trabalhar da forma esperada? Não sabemos, mas saberemos. Então, fiquem ligados em relação a isso, porque é um bom celular, mas tem as suas ressalvas em relação a esse chipset que eu precisava falar para vocês fiquem atentos no momento que forem adquirir esse aparelho, beleza? Então, caso você esteja assistindo este vídeo após o lançamento, saiba que na descrição temos alguns links e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Então, tirando essa parte das configurações de chip, que pode ser um, pode ser o outro, é bem capaz de ser realmente o Exynos, então não criem falsas expectativas, porque a Samsung trabalha sempre evidenciando os chips que fazem parte da sua família, entenda isso. Algumas configurações do Galaxy S21 foram herdadas pelo S21 FE, como a tela dinâmica AMOLED 2X, que é a mesma que temos aí tanto na linha Galaxy S21 quanto no Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. A taxa de atualização de 120 Hz foi mantida, o que é uma benção, afinal a gente gosta de jogar com fluidez no display, mesmo que muitos jogos não sejam compatíveis com 120 FPS, a gente tem ali o celular preparado para quando este momento chegar, a gente poder usufruir, beleza? É isso, é basicamente isso. A tela, o S21 FE tem 6.4 polegadas e o peso do aparelho também é uma diferença, porque o S21 FE tem 190 gramas, enquanto o S21 tem 177. Daí uma diferençazinha de 13 gramas, mais que no bolso pode fazer diferença, ou até mesmo no pulso, né? Porque você vai utilizando o celular no dia a dia, você sente a diferença quando você fica com ele muito tempo. Vai por mim, você vai sentir. Imitando bem o S21, a traseira dele também é em plástico. Afinal, o topo de linha do ano passado veio com a traseira em plástico. Esperar que a traseira do custo-benefício seja em vidro é uma opção nula. Simplesmente não dá. E eu acho interessante que as empresas sempre falam: ah, a gente mudou a traseira para plástico porque vai fazer com que o valor de produção seja menor e assim o custo-benefício vai ser maior e o usuário vai pagar menos pelo aparelho. Só que venhamos e convenhamos, o Galaxy S21 vem com a traseira em plástico, o S21 Plus também, e o preço não era tão amigável assim. A parte traseira, inclusive, além de ser em plástico, ela é bem semelhante à utilizada nos celulares da linha Galaxy A de 2021. Então você vai ter ali certa similaridade, quase uma fusão entre o que era visto no S21 com o que era visto na linha Galaxy A. É uma versão lapidada do S21 com um formato mais voltado para a linha Galaxy A. É mais ou menos essa confusão de design, mas que ficou bonito, ficou bem interessante. Em termos de conectividade, a maior vantagem em relação ao antecessor está na conectividade 5G. Assim como a linha Galaxy S21, esse celular já vem preparado para as conexões novas que estão chegando aqui no mercado, que já foram leiloadas e só falta disponibilizarem para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, ou pelo menos as pessoas que moram nas regiões metropolitanas das principais capitais aqui do país, por enquanto. Tem lugar que ainda está no 3G, ou nem isso. Enfim, Brasil. Infelizmente, a Samsung cometeu um dos maiores erros no S21 FE. Um dos maiores, porque temos algumas coisas para relatar aqui. Basicamente, o S21 FE tem a mesma capacidade de bateria do S20 FE, que é 4.500 mAh. Para a maioria dos usuários isso é bastante coisa, só que no uso diário, quando você começa a jogar, mesmo no Snapdragon ou no Exynos 2100, a gente vai sentir um superaquecimento e isso vai fazer com que a bateria caia um pouquinho ali de rendimento. Quando eu falo superaquecimento, eu não estou falando de tipo o celular chegar a 40 graus ou mais do que isso. Eu estou falando de tipo o celular se manter numa temperatura ali básica, mas quando você joga, você força um pouco mais o desempenho do aparelho e isso faz com que ele fique um pouquinho mais quente. E
diferenciação de temperatura influencia também no gasto de bateria. Então, se ele tivesse 5.000 mAh, seria muito mais válido. Mas a principal desvantagem, e assim, era justamente o que fazia a galera querer o Galaxy S20 FE, foi retirada do Galaxy S21 FE, que é o carregador de tomada, não está presente nesta geração, e também o fone de ouvido AKG, aquele gostosinho com entrada USB tipo C que você utilizava para jogar Genshin Impact, Free Fire e outros joguinhos mobile no seu celular. Se você quiser fazer o upgrade, você não vai ter essas opções básicas de acessórios na caixa. É uma caixa finíssima, assim como vimos no Galaxy S21 e também nos dobráveis lançados em 2021. E assim como a maioria dos celulares lançados depois que o iPhone 12 tirou o carregador da tomada. Ai, que canseira! Basicamente são essas as informações que temos a respeito do Galaxy S21 FE e é claro, em relação ao que podemos esperar com a chegada dele aqui no Brasil. Deixe seu like, compartilhem com seus amigos. Eu sei que tem muita gente decepcionada por saber que ele não vem com os acessórios principais, mas fiquem tranquilos. Uma hora ele vai se tornar um bom custo-benefício também e talvez até venha o Galaxy Buds de brinde aí quando ele for anunciado. Quem dera, né? Enfim, na descrição, se você estiver assistindo esse vídeo após o anúncio dele, você vai encontrar os links para compra e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. E é isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!